Negociação salarial dos trabalhadores de TI começa com proposta ruim do sindicato patronal. Na primeira rodada da campanha salarial 2014, ocorrida em 20 de janeiro, o CEPROSP ofereceu apenas 5,65% de aumento aos trabalhadores. O SINDPD considerou a proposta indecente. Bom, então, Neto, eu quero dar boas-vindas. Obrigado por ter vindo, ter aceitado o nosso convite para discutir a nossa convenção coletiva de 2014. Recebemos a pauta de reivindicação do SINDPD. Essa pauta de reivindicação foi analisada em nossa assembleia do dia 15, onde nós avaliamos item a item daquilo que foi apresentado e discutimos. Evidentemente, fizemos as nossas considerações e gostaríamos de colocar essas considerações na mesa de negociação. Eu queria colocar, com relação ao setor nosso, que você conhece muito bem, o setor é um setor que vem crescendo, graças a Deus, ao longo desses anos. Nós sabemos disso, só que tem crescido com as próprias pernas, né? Não com pernas, a menos de um fato relevante que aconteceu no ano passado, que é a desoneração da folha de pagamento, que foi, inclusive, o único setor que efetivamente cumpriu aquilo que tinha sido combinado, né, de ser cumprido por parte dos beneficiários dessa reserva de mercado, dessa desoneração da folha de pagamento. Quer dizer, aumentar o emprego e aumentar a produtividade. Isso foi feito pelo setor de TI. E sabemos que não foi feito pelas outras atividades econômicas, ou a maioria delas, que receberam esse benefício. Mas isso trouxe também benefício exatamente para os funcionários das empresas, porque eles também foram mantidos dentro das empresas, foram beneficiados com esse aumento de produtividade. Como você bem falou, tem várias empresas que estão aplicando soluções específicas de melhoria da produtividade através do PLR que são implementados. Entretanto, Neto, essas empresas tiveram a diminuição da margem de lucratividade. Todas elas, eu posso dizer que, pelo menos da nossa comissão, que fazem parte, e que o levantamento feito por nós, manifestaram que há uma dificuldade em manter a parte a margem de lucro que existia, né? Porque existe uma pressão também do contratante, tanto do poder público como do poder privado, de manter o custo mínimo possível. E com isso teve empresas que sofreram essa drástica, algumas drasticamente houve uma margem de lucro menor. E algumas até negativa. Então, dentro dessas condições nossas, nós analisamos todas as suas propostas e gostaríamos de colocar alguns itens que eu digo até que a nossa convenção coletiva, Neto, ela tem avançado muito ao longo desses anos e, graças a Deus, tem muito pouco para acrescentar, né? Aquilo que a gente pode acrescentar, efetivamente, para manter o equilíbrio econômico entre empresas e o salário dos funcionários. Bom, eu vou deixar por último o item que é o reajuste. O que a gente analisou, primeiro, que nós aceitamos, em parte, não naquilo que é na proposta, primeiro a participação nos lucros das empresas, o artigo 16, né?
nós aceitamos diminuir o número de empregados para as empresas que têm até 35 empregados ser obrigados a apresentar uma proposta para o CinePD. Então, de 40 passaria para 35. O auxílio refeição, a gente acorda no valor de R$13. Passou de 12 para 13. Com relação também às homologações, a gente acha que a solicitação de que possa ser, o empregado possa ser representado por um terceiro, através de uma procuração, entendemos que está correto, acho que a gente não tem nada contra, mesmo porque na legislação, se ele for representado sem um instrumento particular, ele está totalmente reconhecido a homologação que é o artigo 27, cláusula 27. Na cláusula 44, Neto, das férias individuais e coletivas, houve algum questionamento durante esse período, como hoje existe fracionamento de colocar a pessoa, a possibilidade de colocar a pessoa em férias, então nós gostaríamos que se mantivesse pelo menos em 15 dias, quando a pessoa vai em férias, recebe 15 dias, então a estabilidade fica em 15 dias na volta, e não em 30 dias, porque senão seria, se for dividido em 15 e 15, então teria 60 dias de estabilidade. Então, e não 30 dias, como a premissa nossa colocamos. Então, se ele tirar 15 dias, na volta ele teria 15 dias de estabilidade. Se ele tirar, na hora que tirar os outros 15 dias, também na volta teria os 15 dias de estabilidade. Que houve uma certa relutância, inclusive, na homologação, em alguns casos. Aí. Certo? Teria alguma melhoria que eu deixaria depois para a gente analisar, mas eu acho que existe alguma coisa que a gente colocou, que eu me lembro. Não, aquela com relação a alguns itens que a gente era apenas uma questão de concordância, mas eu acho que poderíamos deixar isso para a segunda etapa de negociação. Ficou em discussão na nossa Assembleia, mas não chegamos a uma conclusão definitiva, por isso que eu não queria trazer aqui, mas existem algumas outras questões que a gente tinha aceito em termos das homologações, por exemplo, o exame médico admissional poderá ser substituído por exame médico periódico desde que o mesmo tenha sido efetuado 60 dias da admissão, feito pela empresa. Isso a gente até concordaria em colocar, mas tem que ser feito dentro conforme as regras da empresa. Né? Nas homologações. Sim, o que você quer dizer com regra da empresa? A regra é da lei. Não, a empresa tem um médico. Não, a empresa tem um médico dentro disso. É que a lei diz que você tem que fazer exame médico periódico. Sim. O que a gente colocou aí é que se ele tiver feito exame periódico até 60 dias antes da homologação. Sim, mas aonde isso? O exame periódico ele faz normalmente na empresa. Então, na empresa. Eu só colocaria, deixar bem claro que é da empresa. Mas o exame periódico só pode ser na empresa, Ludinese? Não sei. É melhor deixar bem claro que é da empresa. Se for para buscar clareza das coisas, eu vou botar clareza em todas as coisas aqui. Mas por quê? Tira algum problema a gente colocar aqui? Não é que o exame, só existe esse exame médico periódico, que é o da lei.
É o exame admissional, periódico e demissional. É só isso que existe na lei. Anualmente você faz isso. Não sou eu, não vai fazer no sindicato, não vai fazer no médico particular, não vai fazer nada. É dentro da empresa, não precisa nem... Não sei, nós tínhamos colocado que era para especificar... Conforme PCMSO. Exatamente, PCMSO, pode ser. Mas é para você entender que é lei. Então, eram essas algumas alterações que a gente aceitou em colocar e definir como aceitas. Bom, as outras, em princípio, a gente entendeu que deveriam manter as cláusulas existentes hoje no nosso acordo salarial. Dentro do nosso acordo, né? E com relação ao índice, Neto, as empresas tivemos bastante discussão sobre o índice, e essa colocação que eu fiz para você logo no começo, ela foi explicitada mais claramente na Assembleia, por parte das empresas. Então nós aceitamos a reposição baseada no índice de 5,65. Esse é o índice que a gente está colocando como reajuste e reposição. É uma parte inflacionária e uma pequena parte em relação ao próprio rendimento, crescimento do setor. Isso, Neto, é uma visão bastante realista por parte, quase que unanimidade, eu diria até unanimidade dentro da Assembleia, em função exatamente daquilo que está acontecendo, da pressão que as empresas estão recebendo de diminuição de custos e diminuição da margem de lucro, ou às vezes eliminação da margem de lucro em alguns casos para manter o contrato. Então, essa é a minha posição, a nossa posição de hoje em relação a isso até esse presente momento. E os salários também seriam, os pisos salariais seriam acrescidos desse valor, todos eles iguais, não haveria diferença entre o aumento e os pisos salariais. A categoria reivindica aumento salarial linear de 10,09% e a obrigatoriedade de negociação de PLR e VR para todas as empresas. Eu estou recusando todos os pontos que vocês colocaram imediatamente, sem sequer perder para analisá-los. Não falar perder tempo, porque a palavra fica pesada, mas sem sequer analisá-los. O que você falou do setor não bate com tudo o que eu leio. Tudo o que eu leio. Eu pego aqui Gardner. É um bom instituto? Não. Ele diz que houve um crescimento de serviço TI na ordem de 11%. Não, crescimento... Data Center 4,9%. Investimentos em software 9,2%. O crescimento de vendas do setor cresceu 3,6%. A IDC, que é outra, o crescimento em 2014 está previsto 9%. Em 2013 foi 16% na venda de tablets, na venda de smartphones, software e serviços cresceram não sei quanto. A própria, eu poderia dizer para você, Associação das Empresas, que normalmente é muito positiva, esse ano ela foi bem, eu não sei se é combinado com esta mesa, mas ela foi muito comedida, porque ela falava em 12%, 14%, ela dá uma entrevista no começo do ano dizendo que foi 5,8% o crescimento. Quer dizer, com 5,8%, o que é que a gente repassa isso para os trabalhadores? Nada. A reposição da inflação, ela é constitucional. Não pode ter redução de salário, segundo o artigo 7 da Constituição. Aí proibido é reduzir salário. Então tem inflação, tem que repor. Quer dizer, o que disso se apropria o trabalhador? Nada. PLR para 35 empresas,
Não. VR, R$1 de aumento. Olha, um dia aí a gente... São 10%. Vamos e venhamos. Eu acho que a gente está já num patamar de coisas aqui, de relação, tudo que nos deixa tranquilo. Um dia nós nos encontramos e dissemos que precisava trabalhar um pouco mais as questões sociais, as questões dos benefícios para os trabalhadores. E você falou, olha, a gente até pensa em não carregar nos índices como a gente sempre carregou, como se estivesse sempre carregado, que não é verdade, é só olhar os índices anteriores. E melhorar a questão dos tais benefícios. E a proposta aqui, ela não mostra isso. Essa da homologação é uma coisa que ajuda bem a empresa. A gente está restaurando a cláusula que a gente havia tirado lá atrás, o ano passado. Ela volta a ser igualzinha à cláusula de 2 anos atrás. Então isso aqui é para a empresa. Fazer essa questão da procuração, eu lembro que isso aqui nasceu de um pedido de vocês. A gente restaurou a cláusula que tinha em 2012. O PCO também. Isso aqui, essa negócio das férias aqui é um absurdo. Se a empresa sabe que vai mandar o cara embora, ele normalmente dá logo 30 dias de férias. Isso aqui não tem esse negócio de brincar, de dar 15 dias, segmentar, não. Isso aqui, nós queremos ampliar a estabilidade pós-férias, para dar segurança para o cara sair de férias. Se ele está saindo picadinho aí, em função da necessidade da empresa, é outro problema. Talvez é pedido do próprio funcionário. Nós sabemos que não é bem assim. Eu vou dizer para você, modestamente, esse sindicato tem um acervo de informação dos trabalhadores muito maior do que o sindicato patronal tem sobre a realidade nas empresas em que atua. Nós temos isso. Por quê? Nós atendemos os trabalhadores nas suas mais diversas necessidades. Seja demissão por justa causa, demissão sem justa causa, demissão por pedido de demissão. A gente fez até uma análise muito boa nesse começo do ano, que o ano passado houve uma redução do índice de pedido de demissão face à introdução de algumas empresas de PLR, no sentido de você reter talentos, uma série de coisas. Algumas empresas não compreenderam isso ainda. O índice oferecido pelo CEPROSP não repõe as perdas nem condiz com o desempenho do mercado de TI, que vem crescendo acima do PIB nos últimos anos. Além disso, o sindicato patronal só respondeu a 5 das 19 cláusulas reivindicadas. Mas eu acho que, do jeito que está, a gente vai começar mal o ano. Eu acho que não é possível, e eu não quero rebater nenhuma das cláusulas que você está me ofertando, até porque elas realmente não coadunam com a expectativa que nós tínhamos de vir negociar aqui. Eu posso dizer para você que essas primeiras cláusulas que a gente mandou a você, que a gente não quer mexer em todas elas, isso a gente já podia dizer que está tudo bem, está dentro as demais sem alterações. Mas você não agregar pisos que a gente está pedindo para agregar, não dar valor diferenciado para piso, não dar o rendimento real para a categoria, não valorar o VR, aí ainda quer reduzir a estabilidade no vinho de férias, aí você não está querendo realmente. Eu vou dizer para vocês, eu sabia que eu vinha negociar uma coisa difícil aqui. Eu começo a olhar os VRs de todo o Brasil, de todos os acordos, de todos os CDPDs do Brasil, e cujas empresas que estão nesta mesa pagam para seus trabalhadores lá, diferente do que pagam aqui. Pagam os valores que estão lá na convenção. São maiores do que estão aqui. É só olhar. Sem contar outras coisas. A gente pode ter outras coisas mais que os outros? Temos, tudo bem. E elas também não praticam lá. Eu vejo a briga do CIDPD Rio Grande do Sul dizer por que a empresa aqui no Rio Grande do Sul não pratica 40 horas e pratica lá em São Paulo. Pratica no Rio de Janeiro. E assim sucessivamente vários e muitos desses artigos que nós temos na nossa convenção coletiva. Então, nós vamos ter que fazer uma coisa aqui. Eu posso pedir até interrupção, podemos agendar outra, mas se viermos para esse patamar, a gente vai construir uma relação de não acordo coletivo esse ano. E a gente já sabe que esta convenção que está valendo hoje aqui, ó, eu sempre trago ela junto aqui. Você sabe que para tirar dúvida ela está aqui. Ela está com ultratividade, ou seja, ela está valendo. Enquanto a gente não fechar um novo acordo, não terá qualquer uma dessas cláusulas, vale o que está aqui. Não é isso?
Sim. Então nós vamos ter que trabalhar efetivamente. Porque 5,65 não dá nem para eu dizer para o meu trabalhador que a gente faz toda uma organização, faz 12 assembleias, mobiliza quase 20 mil pessoas para voltar a dizer o seguinte, levamos a inflação. O SINDI-PD considera essa postura um desrespeito e seguirá firme em busca dos direitos dos trabalhadores de TI. Então eu queria dizer para vocês, da comissão de negociação, eu acho que vocês podem se reunir, a gente pode marcar uma outra reunião, mas nesse patamar e com estas propostas que vocês aqui trouxeram, não há como começar a negociação. Eu peço desculpas a vocês, eu estou sendo indelicado, mas efetivamente... não existe indelicadeza. Eu estou até tentando escolher as palavras para que eu não incorra aqui em alguma deselegância, mas não é possível, na quantidade de vezes que nós já negociamos, os problemas que nós tivemos ao longo desses anos que tivemos de negociação, não é possível a gente chegar nesta reunião e receber uma proposta desse tipo. É que nem aquela vez que vocês levantaram e disseram assim, vai ser 0 de aumento. Não dá nem para conversar. Nós justificamos. Não, eu posso justificar também. Eu justifico. Eu tenho aqui todas as coisas. Não, os crescimentos eu já falei para vocês. O crescimento eu realmente... E não preciso pegar nenhuma instituição. Nós temos o nosso levantamento feito no nosso sindicato, que apresentamos, está no nosso site, e está divulgado os crescimentos do setor. Não tenho o que de negar isso. E todas as empresas estão conscientes disso. Não parece. Não parece. Não traduz aqui, ó. Exatamente. Para que mantenha. É que isso está sendo pedido exatamente para manter o emprego, para manter o crescimento, para manter a participação no mercado, especialmente das empresas paulistas no mercado nacional. Em relação a isso é o que nós estamos pedindo. Por isso é que esse índice que foi ofertado não é um índice chutado, é um índice que foi analisado e dentro daquilo que a gente propôs... não pega nem a média da inflação. Não pega nem a média da inflação de todos os índices. Ela acima, você está dando um pequeno ganho na inflação. Agora, ao longo desses você tem o INPC de 5,56, você está me ofertando 5,65, você está me dando 0,10. Você acha que isso é coisa para Dedéu, para a gente até celebrar nessa mesa? Eu estou te dizendo... Não, eu vou dizer, aí brincou com a minha cabeça. Por isso eu estou falando. Eu gostaria... Você está oferecendo 10, certo? Você está solicitando 10. Nós estamos oferecendo 5,65. Eu gostaria que você fizesse uma contraproposta ou você não quer fazer nenhuma contraproposta em relação a isso? Dentro das propostas que você nos colocou aqui como resposta, eu me sinto sem condição de dar resposta nenhuma para vocês. Mas você não gostaria de fazer uma contraproposta em nenhuma delas? Olha, eu vou dizer para você, eu estou pasmo aqui, quer dizer... não tem nada para falar aqui, Luiz. Você está falando para os pisos e para o índice o mesmo valor. Não, é que isso As demais sem alteração. A homologação interessa para a empresa. A estabilidade você quer reduzir o que está lá dentro. O PLR você está fazendo uma redução ridícula de 5 funcionários por empresa. Nós queremos para todos os trabalhadores. Todos. Assim como queremos VR para todos os trabalhadores. Então não é possível, eu não vou fazer contraproposta nisso. Posso dizer para você, eu quero PLR para todos. VR, a gente até pediu R$20 para 8 horas e 15 para 6 horas. Porque é o seguinte, tem empresa, inclusive, que acha que esses 13 que você está ofertando aqui, ele ainda pode descontar 20%. Esse não é o valor mínimo que ele tem que pagar lá para o trabalhador. Ele não percebeu que ele devia adicionar 20% aqui para poder descontar o trabalhador. Esse é o mínimo que está na convenção coletiva. Está escrito valor mínimo, não é isso? Sim. Esse é o que o trabalhador tem que pegar líquido, mínimo. Não é em cima disso ele descontar 20%. E tem empresa que está fazendo isso. Então todas essas coisas eu queria que vocês... Eu poderia sentar aqui e fazer o seguinte, olha, eu, ao invés de 10,0944, eu quero 10%. Mas eu acho que vai ser ridículo, eu não quero entrar nessa, eu quero que você faça uma assembleia e analise um pouco com mais, eu diria com mais... Você tem que me dar pelo menos alguma sinalização. Tá bom, então eu vou te dar a sinalização, tá bom? Porque se você me disser, não vou aceitar nada, fica difícil. Tá bom, então você, PLR não aceito, 35 quero para todos os funcionários. VR, no mínimo R$18 para todo mundo, tá bom? Férias não, isso aqui nem traga de novo que a gente não aceita. Isso aqui está ok porque a gente já está querendo que faça. O índice de 10,0944, tá? Você botou um a mais aqui, eu tiro um daqui, fica 10% de aumento. Tá bom? Os pisos tem que subir 12%.
Os pisos têm que subir e tem que incluir pisos novos. Eu estou pedindo isso para vocês, porque essa é uma exigência da categoria e do setor. Então eu queria que vocês, os demais, a gente queria rediscutir uma série de coisas aqui. Nem a questão de tirar 1% da folha de pagamento para treinamento, vocês querem pensar nisso. As demais, vocês ficam aí olhando como se fosse algo muito complicado. O assunto de treinamento, eu queria deixar bem claro com vocês assim, nós já temos uma proposta nossa aqui, estamos fazendo um levantamento da necessidade do mercado, certo? Através de uma solicitação às empresas para que nós vamos apresentar uma proposta depois que a participação do CEPROSP, da participação do governo, evidentemente, e, se possível, até a participação do CNPD no processo de orientar que tipo de qualificação tem que ser feita. Por isso eu acho que essa é uma solução, essa é uma questão que está uma das bandeiras desse ano é exatamente qualificação profissional. Então isso nós estamos estudando e nós vamos trazer uma solução. Então, vamos botar aqui dentro da convenção coletiva esse compromisso. É um eu quero que vocês das próprias empresas nesse sentido. A gente tem compromisso inefetivo. Se a gente botar compromisso e botar multa para fazer, o nego faz. Nós já fizemos. Porque a gente já aprendeu que a empresa faz pagando no bolso. Você sabe que já fizemos aqui qualificação profissional de deficientes, qualificação profissional que nós fizemos com os recursos do sindicato e a gente vai fazer isso aqui e gostaríamos da colaboração do CNPD também nesse aspecto. Então vamos lá. Por exemplo, reembolso de quilometragem. Vocês estão dizendo para manter sem alteração. A gente está chegando num ponto que é necessário regulamentar isso. As empresas não estão regulamentando isso. A gente coloca aqui uma tese tranquila, fácil de adotar para as empresas poderem pagar o reembolso de quilometragem. A gente tem também a questão da assistência médica. A gente não voltou a falar na melhoria, e aí é benefício, na melhoria da participação da empresa para o trabalhador e seus dependentes. Vocês não tocaram nesse assunto. O auxílio creche, tá? Que isso aqui é uma ajuda muito grande para a empresa, né? Ela paga uma coisa bem pequena para não ter o trabalho de montar uma creche dentro da sua empresa. As homologações são iguais. A prestação de serviço, isso aqui é uma discussão que está, e você sabe disso, né? O que está se discutindo no Brasil sobre a questão da regulamentação da prestação de serviço. E qual é o grande embate que está lá dentro? É o embate que a gente já teve aqui e que vocês... Não, que é a tal da solidariedade. Esse é o grande embate. Não regulamentar lá por causa da solidariedade. O que mais que eu podia? Jornada de trabalho. A gente tem discutido muito isso aqui. A gente reduziu para 40 horas, reduziu 200, tudo que... Então nós temos dois setores, setor de produção, setor de desenvolvimento. Está na hora da gente regulamentar 100%. O que é produção, o que é desenvolvimento, o que é 30, o que é 40 horas. O banco de horas, a gente tem algumas alterações do banco de horas em função das coisas. Na ausências legais, a gente mexeu uma coisa apenas, que foi o 3, a letra D, que é a questão de avô e pai do acompanhamento, só. Para fazer oposição para o sindicato, as empresas botam ônibus, botam perua, levam os trabalhadores lá, dispensam os trabalhadores. Isso não tem sido feito mais, né? Eu tenho foto e filme. Nós vamos agora acionar as empresas. Nós vamos acionar por crime contra a organização sindical. Isso pode ficar sossegado, que isso a gente vai fazer. Então essas são as coisas que eu gostaria que vocês analisassem. Isso seria a tal da contraproposta que você está pedindo para nós. Ótimo, já adiantamos algumas questões, acho que é importante. A segunda rodada de negociações acontecerá na próxima quinta-feira, dia 23 de janeiro.